Palco das Encarnações, do Espírito Antônio Carlos, psicografia da médium Vera Lúcia Marizek de Carvalho, parte 3. Quis saber de todos os detalhes. Vovô, o que aconteceu depois? Seu assassino morreu enforcado. Está no umbral, vagando. Responde por muitos crimes. Tetrarco deixou por isto mesmo. Ele matou Basílio, o pai. Deste mandou matá-lo e você morreu. Estavam quites. Você tem raiva do seu assassino? Não, perdoei de coração. Vou orar por ele. Desejo que se arrependa e que fique bem. Helena, foi por você ter perdoado de coração que pude trazê-la para cá. Se não perdoasse, teria ido vagar ou pelo umbral junto de seu assassino ou pelo seu ex-lar. Estou gostando daqui, vovô. Aqui é seu lar agora. Acostumando-se logo, melhor será para você. Tetrarco não sentiu minha desencarnação. Sinto que sua mãe Benta e Nara sentiram. Elas têm orado por mim. Sentimos as orações quando são sinceras. Mãe Benta e Nara foram duas amigas. Quanto a Tetrarco, ele é incapaz de amar alguém. Vovô, onde estão vovó Adélia, minha mãe e meu pai? Estão todos reencarnados. Aqui não temos tempo fixo para ficar desencarnados. Alguns ficam muitos anos, outros menos. Depende da necessidade de cada um. Olhando bem, sinto-me muito unida ao Senhor. Helena, você me contou os sonhos que tinha quando encarnada que se repetiam sempre. Vamos lembrar dos detalhes? Com a ajuda de vovô, lembrei. A encarnação passada foi um homem que por dinheiro matou um jovem traiçoeiramente em noite de tempestade. Voltando novamente à carne, fui uma moça que cuidava do pai doente. Apaixonei-me por um homem e quando fiquei grávida ele me disse que era casado. Ele me levou a uma mulher e pagou para que fizesse um aborto. Separei-me dele, mas outros vieram e por mais 4 vezes fiz aborto. No último tive uma infecção e desencarnei. Quando as recordações terminaram, vovô me explicou. Você nesta encarnação foi uma médium. Seu espírito recordava através do sonho o seu passado. Deixo claro que nem todos os sonhos repetidos são recordações do passado. Para saber isto, deve-se fazer uma análise séria, porque os sonhos podem ter inúmeras explicações. Sou uma assassina. Matei um jovem por dinheiro. Após o crime, mudei de cidade, mas nunca tive sossego e desde então tenho medo de tempestade. Estas recordações são raras. Você recordava as partes que mais lhe marcaram. Deus nos faz esquecer o passado para melhor vivermos o presente em harmonia e para que possamos cumprir nossa tarefa encarnados. Vovô, certamente por ter feito abortos, nesta encarnação não tive filhos. Foi uma aprendizagem que tive? Certamente. Você quis tê-los e não os teve. Aprendeu a dar valor à maternidade. Desencarnei assassinada por ter sido assassina? Você tirou a vida física de um jovem cheio de vida. Teve a reação porque assim escolheu antes de encarnar como Helena, por não ter perdoado a si mesma. Fez a má ação e teve a reação. Porém, para evitar a reação ruim, perdoando a si mesma, modificando-se para melhor, fazendo bem, crescendo e evoluindo. Será que o moço que assassinei me perdoou? Olhe bem, pediu o vovô. Meu Deus, exclamei. Vi no meu avô o jovem que assassinara. Naquela encarnação era jovem, rico e noivo de uma moça bonita. Um rival o pagou para me matar, mas já nos reconciliamos. Olhe-me novamente. O Senhor foi meu pai quando desencarnei por um aborto. Fomos nesta encarnação pai e filha, e você me foi muito querida. Foi muito boa para mim. Trabalhou muito para me sustentar. Quando desencarnou, sofri muito, fui morar com o filho, fui maltratado. Depois de 3 anos, desencarnei. Resolvi vir para o Brasil e aqui encarnar. Você veio atrás de mim e tê-la por neta me foi gratificante. O Senhor me perdoou. Perdoei e a amo muito. Só o fiz sofrer. Mesmo nesta encarnação, tinha medo de vê-lo quando tentava me ajudar, mas todos falavam que o que havia era o demônio. No futuro isto será explicado e compreendido como algo normal.
Será mais fácil o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Isto será bom para os médiuns, será e muito, como também entenderão que os demônios, os espíritos maus, são também nossos irmãos e que são necessitados de auxílio. A conversa com meu avô foi muito esclarecedora. Ele muito me ajudou. Logo saí do hospital e fui morar com ele numa bonita casa, na ala residencial da colônia. Aprendi logo a viver como desencarnada. Pedi para trabalhar com Lúcia no hospital e fui atendida. Fiquei por 6 meses e lá aprendi muito, mas o educandário, as crianças eram e são a minha paixão. Estudei, aprendi a lidar com elas e fui trabalhar no educandário. Estou muito contente no meio das crianças. Elas me chamam carinhosamente de tia Helena. Minha tia calou-se. Estava encantado com sua narrativa. Não pude deixar de indagar. Tia Helena e Tetrarco, como está ele? Tetrarco me preocupava. Quando tive permissão, o vovô me levou para vê-lo. Fazia poucos meses da minha desencarnação. Minha casa estava como sempre. Rever mãe Benta e Nara foi prazeroso. Encontrei Tetrarco sentado na sala pensativo. Vovô me ajudou a ler seus pensamentos. Estava indeciso com quem iria casar, se com Maria do Carmo ou com uma amiga de Adelaide. Maria do Carmo, disse-lhe de mente a mente, e me alegrei quando vi Tetrarco levantar da cadeira e dizer, resolvido, vou pedir a mão de Maria do Carmo. Helena, por que fez isto? Perguntou meu avô. Conheço Maria do Carmo. Ela é boa moça e está ficando solteira. A outra não conheço, mas sendo amiga de Adelaide não deve ser boa. Vovô agir errado? Será que eu influenciei? Tetrarco é livre para decidir sozinho. Você deu uma opinião. Aprenda agora que não devemos dar uma opinião sem ter certeza de que seja o mais certo. Isso é bom para as pessoas. Tetrarco casou-se com Maria do Carmo e vivem bem. Tem filhos como queria. Ele é sempre gentil, bom senhor de escravos, mas manda matar seus desafetos. Oro muito por ele. Espero que se arrependa de seus erros. Visito-o sempre como também venho ver meus irmãos. A senhora é corajosa, titia. Gosto da senhora. Falei com sinceridade. E eu de você. Abracei-me. Senti-me emocionado. Ainda bem, pensei que pelo menos um da família está bem. É bom sentir-se amado e foi este sentimento que tive naquele abraço. Amado de forma pura, sem egoísmo, fiquei orgulhoso de tia Helena. Emília, minha irmã, casou-se muito nova, com 16 anos, com um homem mais velho do que ela, o Macedo. Ele não era mau, porém era cheio de manias, autoritário e tratava Emília como um objeto. Emília foi forçada a se casar. Coronel Honório arrumou o casamento e ela conheceu Macedo no dia do noivado. Minha irmã não gostou nada dele, mas sem iniciativa obedeceu ao pai e casou-se. Quando vim ficar uns tempos com os familiares na tentativa de ajudá-los, fui logo vê-la. E o que vi me deixou muito preocupado. Emília não tolerava o marido, achava-o nojento e feio. Macedo, por sua vez, não ligava a mínima para a esposa. Ia muito à vila onde tinha amantes. Este fato não desgostava Emília, que até se sentia aliviada. Na fazenda de Macedo tinha um empregado Osmar, louro, olhos azuis, homem de confiança de Macedo, bom empregado, guardava a casa grande principalmente quando Macedo não estava. Ele era casado e tinha um filho, morava perto da casa grande. Emília tinha um casal de filhos, amava-os muito e era boa mãe. Minha irmã não se importava com os empregados nem com os escravos. Herdara de minha mãe Decleciano o orgulho e o egoísmo, e empregados e escravos eram para lhe servir, e bem, porém não reclamava deles nem os mandava castigar. Macedo tratava os escravos com autoridade, mas não chegava a ser mal. Osmar, porém, lhe chamou a atenção. Ele era diferente dos demais, era instruído, sabia ler e escrever. Lia muitos livros, era educado e agradável. No começo conversavam só assuntos corriqueiros. Emília era medrosa e, na ausência do marido, o empregado costumava fazer guarda na varanda da casa grande a noite toda. E Osmar passou a fazer sempre esta guarda a mando de Macedo, porque este confiava muito nele. Depois que as crianças iam dormir,
Emília tinha o hábito de ir à varanda. Quando o esposo estava, ia com ela. Na ausência dele, ia sozinha. Passou a conversar muito com Osmar. Foi cada vez prolongando mais estas conversas e acabou apaixonada. E tudo fez para conquistá-lo. Osmar resistiu, tinha medo do patrão. Gostava da esposa que era boa e prendada. Não queria traí-la ou magoá-la, mas não resistiu ao charme de Emília. Acabou cedendo e os dois tornaram-se amantes. Ninguém desconfiou. Macedo ausentava-se muito, e quando saía só voltava no outro dia. Quando não ficava dias fora de casa, como era trabalho de Osmar guardar a casa à noite, tudo foi facilitado. Os dois amantes conversavam na varanda. Depois ela se recolhia de madrugada e ia para o seu quarto. Osmar também sentia forte atração por Emília. Por mais de ano, encontraram-se e sempre. Foi neste tempo que Emília sentiu-se feliz, preocupado com o desfecho daquele romance, e também querendo chamar minha irmã à realidade, fazê-la compreender que estava errada, tentei de tudo para separá-los. Dizia muito a ela quando estava sozinha: Emília, não faça isto. Você é adúltera, erra. Tem uma esposa a quem prometeu fidelidade. Tem filhos que merecem sua atenção. Todo erro tem sua consequência, sua reação. Separe-se de Osmar. Emília recebia meus pensamentos, mas não gostava deles e não dava atenção. Não consegui fazer com que mudasse de ideia. Emília ficou grávida. Tinha certeza de que o filho era de Osmar, mas Macedo, sem desconfiar, se alegrou com a chegada de um novo filho. Grávida de 4 meses, Emília teve a curiosidade de conhecer melhor a esposa de Osmar e foi até a casa dele quando este não estava, a pretexto de dar um passeio. A esposa de Osmar, Maria, tratou bem, ofereceu água, que Emília aceitou. Emília sentiu um ciúme atroz. A esposa de Osmar era bem mais jovem que ela, muito bonita, meiga e educada. Pela conversa, demonstrou saber do seu envolvimento com o esposo. Emília voltou do passeio inquieta. Lia em seus pensamentos o ciúme que sentia. A esposa de Osmar é bela. Ela deve saber. Não a quero mais perto dele. Devo pensar no meio de afastá-la. E foi isto que passou a fazer. Pensava no modo de se livrar da rival e também do marido. Assim ficarem os dois livres para serem felizes. Só que não sabia como fazer. Resolveu ir passar alguns dias na casa do pai e conversar com ele. Tentar tirar do pai sem que este percebesse alguma ideia. Tudo fiz para que Emília tirasse esta ideia da mente. Não consegui. Minha irmã estava resolvida a matar os dois para ser feliz com Osmar. Viajou para o engenho. Lá conversou muito com o pai e levou a conversa para o seu interesse. Coronel Honório, sem perceber, foi falando como eliminar uma pessoa. Emília deu-se por satisfeita. Temia que desconfiassem dela. Também não poderia contar com Osmar. Ele não aceitaria participar de um assassinato. Ele nem saberia de seus planos. Bem, concluiu, posso dopá-lo, dar um remédio para dormir e depois conseguirei matá-lo. Resolveu. Mataria o marido primeiro. Depois, como se dona de tudo, arrumaria alguém para matar a esposa de Osmar. Ninguém saberia e ela seria feliz. Os dias passaram e Emília, animada, regressou ao lar. Estas visitas eram bem-vindas ao engenho. Coronel Honório e Sinhá de Cleciana alegravam-se com as visitas das filhas e netos, mas uma surpresa aguardava Emília em seu lar. Como tentei de tudo para tirar as ideias macabras da cabeça de minha irmã e não consegui, tentei com Osmar. Este, mais sensível e temeroso da relação com minha irmã, me escutou. Disse a ele: Osmar, por que trai a esposa tão dedicada e honesta? Por que a faz sofrer? Não lhe prometeu fazê-la feliz? Ele recebia minhas palavras como pensamento e respondia mentalmente: Não, minha esposa não merece isto. Sofre e tem medo por mim. Claro que tem medo, continuei. Se Macedo descobre, mata-o como também a ela e seu filho inocente. Sabe que irá torturá-lo. É capaz de matar seu filho devagar só para vê-lo sofrer. Meu Deus, se o senhor Macedo vier descobrir, Osmar, sabe que não é difícil ele descobrir. Aqui na fazenda tem muitos espiões. Sua família não merece isto. Meu Deus, me ajude, o que devo fazer? O apelo dele foi sincero. E sempre que isto acontece, os bons espíritos que querem ajudar
ficam mais à vontade de responder, como eu naquele momento. Depois, com seu apelo sincero, ficou mais fácil receber conselhos. Vá embora daqui com a sua família. Vá embora, Osmar. Osmar chegou em casa e disse à esposa: Maria, você quer ir embora daqui? Podemos ir para o sul e ter com sua irmã. Osmar, quero muito sair daqui antes que aconteça uma desgraça. Você se dá tão bem com meu cunhado. Começaremos vida nova longe desta mulher venenosa. É muito longe e sua irmã mora distante daqui, disse Osmar. Melhor, assim ninguém nos descobrirá. Vou falar com o senhor Macedo. Se ele deixar, iremos embora. Tentei novamente interferir. Intuí Macedo levando a liberar Osmar. Deixe-o ir, repeti muitas vezes. Osmar disse ao patrão que queria ir embora, e para meu alívio Macedo lhe disse: sinto em perder um bom empregado, mas não vou segurá-lo. Está aqui o que lhe devo. Pode ir quando quiser. Obrigado, senhor. Osmar pegou o pagamento e voltou rápido para casa. Pensava que era melhor partir na ausência de Emília. Assim evitaria ter de se despedir dela. Conhecendo-a, sabia que ela não deixaria ir. Sentia em deixá-la, ainda mais sabendo que o filho que ela esperava era dele. Mas todos desconhecendo, ela não teria problemas. O senhor estava contente com mais um filho. Maria, ao saber que podia ir logo embora, tratou de arrumar a mudança. No outro dia cedo, carregaram uma carroça e partiram. Quando Emília chegou em casa, fazia 3 dias que Osmar tinha partido. No primeiro dia não percebeu, mas no segundo dia, não vendo, perguntou ao marido: Macedo, onde está Osmar? Preciso que me faça um serviço. Mande outro empregado, Emília. Osmar foi embora. A notícia atordoou e esforçou-se e tentou ser natural, porque o despediu. Não despediu Osmar, falou mais cedo. Ele quis ir embora para o sul com a família. Por quê? Ora, porque, sei lá, não me meto na vida dos empregados. Emília sentiu uma tonteira e saiu rápido da sala, indo sentar-se na varanda. Demorou para se recompor. Depois foi à cozinha, fingiu que estava supervisionando e perguntou à negra que ali estava trabalhando, procurando manter-se indiferente. Osmar com a família foram embora, sabe por quê? Maria, quando se despediu, disse que a irmã se deu bem no sul e os convidou. Eles aceitaram e foram embora. Emília foi para o quarto. Chorou de raiva e dor. Perder Osmar. Talvez, pensou, ele teve medo do meu esposo, ou amava a esposa, aquela Maria boba, e resolveu fugir com ela, e eu esperando o filho dele. Depois de ter chorado um bom tempo, pensou, se eu contar ao Macedo, ele irá atrás dele e o matará. Isso seria bem feito. E você? Gritei a ela. E você, como será tratada? O que Macedo irá fazer com você? E eu? Macedo me matará ou me trancará no porão. Gemeu voltando à realidade. Ninguém irá querer saber de mim, nem meus familiares. Devo ficar calada. Emília sabia que naquele tempo o marido traído podia matar a esposa e a família não costumava interferir. Consolei-a como pude. Ela não me dava muita atenção. Melhor dizendo, não se afinava comigo nem com minhas ideias. Emília sofreu. Os dias eram lentos e angustiantes. Resolveu não matar mais o esposo. Como viúva seria sua vida bem pior. Pelo menos ele lhe dava segurança e a sustentava. Depois ela não entendia nada dos negócios do esposo. Nasceu Nenê, um menino claro de olhos azuis. Emília temeu, mas Macedo, ao ver a criança, exclamou: como este menino parece com minha mãe, claro como ela, os olhos iguais aos dela. Veja, Emília, que garoto lindo. Como estou feliz por ele se parecer com minha mãe que morreu há tantos anos. Emília suspirou aliviada. Minha irmã tornou-se amarga e triste. O filho, claro, não lhe trazia boas lembranças e ela não gostava dele. Porém, Macedo queria muito. Como Macedo sentia minha presença, embora me ouvindo de forma incompleta e nem sempre fazendo o que ele sugeria, passei a lhe dedicar mais tempo e tentar que fosse mais delicado com a esposa. Aos poucos, Macedo passou a ser mais educado, a tratar Emília melhor, a lhe dar presentes. Emília aceitou a mudança do marido com indiferença. Uma vez Macedo quebrou a perna numa queda de cavalo e passou a mancar. A perna doía muito. Assim ele passou a ficar mais em casa. Emília pensou em ter outros amantes,
mas nenhum conhecido lhe agradou e desistiu. Amou sempre Osmar. Vivia nas lembranças dos seus encontros com ele. Osmar foi para o sul, trabalhou numa fazenda e deu certo. Lembrava sempre de Emília, ora com remorso por ter partido, ora com certeza que foi o mais certo, mas não viveu muito. 3 anos depois que partiu, Osmar desencarnou devido a uma queda de cavalo. Foi logo socorrido, aceitou a desencarnação e ficou bem. A esposa casou-se novamente. Osmar passou a vir sempre visitar Emília e o filho. Tentou ajudá-la, mas ela era difícil. Fechou-se em si mesma e não recebia nenhuma boa interferência. Parecia não querer viver. Sentia-se sozinha e abandonada. Deixou a doença se estabelecer e dominar. Desencarnou nova ainda, 1 ano e meio depois de Osmar. Desliguei-a do corpo morto, mas não pude socorrê-la. Vagou por muitos anos, e Osmar sempre por perto, até que se arrependeu com sinceridade de seus erros e por não aceitar a bênção daquela existência, onde podia ter sido boa patroa, boa senhora de escravo, ter feito o bem, ter resignação e aceitar o que a vida lhe oferecia. Depois de socorrida, Emília e Osmar ficaram juntos e foram preparar-se para reencarnar e desta vez ficar juntos. Macedo não mais casou, viveu para os filhos. Eu tirei da história de Emília uma lição. Minha irmã, tendo tudo de material, não teve o amor que ansiava. Tornou-se infeliz pelo que não tinha e não deu valor ao muito que possuía. Teve tanto e se apegou em desejar o que não possuía. Como é necessário dar valor ao que temos. Como é bom amar o que temos, mesmo que pouco, porque se amamos o que possuímos, não sobra espaço para lamentar o que não temos. Outra irmã do coronel Honório era a tia Teodora. Seu engenho era menor, porém bem cuidado. Nele os escravos eram bem tratados, mas ainda havia muitos castigos. A senzala era grande, espaçosa e com boa ventilação. Os escravos usavam roupas melhores e eram bem alimentados. O engenho e tudo o que possuía foi herança de meu avô, pai de tia Teodora. Pelo que sabia, desde mocinha ela era muito levada e seu casamento foi arranjado. Tio Josias era filho de um amigo do meu avô, mas era pobre. Tia Teodora era um ser humano terrível. Ela era volúvel, fútil e maldosa. Estava sempre muito arrumada e enfeitada. Não amava ninguém além dela mesma. Tinha amantes negros, os escravos jovens, fortes e bonitos do engenho. Por mais que escondesse, todos por ali sabiam, mas por respeito falavam em cochiches. Os filhos sabiam, envergonhavam-se da mãe. Até o tio Josias sabia, mas fingia ignorar. Ele não amava, tolerava tudo pacificamente. Tio Josias era uma pessoa estranha. Casou-se porque o pai o obrigou e também por interesse. No início do casamento, ele tudo fez para que desse certo. Interessado no engenho, organizou tudo para dar lucro. Tratava bem a esposa. Nos primeiros tempos de casada, tia Teodora até que se comportou. Tiveram 3 filhos, depois não querendo mais tê-los. Todas as vezes que achava que estava grávida, tomava uma substância abortiva, que era um chá com mistura de muitas ervas que a faziam abortar. Este chá nem sempre dava o resultado esperado. Não resolvendo, ela recorria a uma negra de sua confiança para lhe fazer um aborto. Esta negra, Jumira, era tida como feiticeira. Morava numa casa igual a dos empregados e não trabalhava. Os comentários que escutei dela no engenho não eram bons. Visitando-a, vi que espíritos ruins eram seus companheiros. Com ela estava um grupo de espíritos trevosos. Jumira entendia muito de ervas, mas só usava seus conhecimentos para fazer maldades. Mas para a sinhá Teodora ela fazia o que esta queria. Quando cheguei ao engenho de tia Teodora, ela estava conversando com o marido. Caro Josias, você irá demorar nesta viagem? O de sempre, 3 a 4 meses. Muito tempo, respondeu titia. Parece até que quer me ver por aqui. Aquietaram. Aproximei-me de tio Josias, que pensava distraído. Gosto de ficar longe do engenho. Aqui todos parecem rir de mim. Sou um homem traído. Não sei por que não consigo tomar uma atitude. Enquanto isto, tia Teodora pensava inquieta. Logo que Josias partir, mandarei João se encontrar comigo. Como João é lindo. Devo ir sem demora à casa de Jumira. Tenho de dar a poção a Josias. Vou descansar um pouco, disse tio Josias, levantando-se e indo para o quarto.
Ele saiu da sala e tia Teodora foi para a área. Ela era inquieta. Andava por todo o engenho. Andava a galope de cavalo, nunca ficava parada. Tomou o caminho da casa de Jumira. Ao lado da casa de sua amiga negra feiticeira, havia uma outra casa desocupada. Alguns minutos de caminhada e tia Teodora chegou ao seu destino. Jumira, Jumira! Gritou a porta. Entra, sinhá. Tia Teodora entrou e sentou-se na cadeira oferecida. A negra Jumira recebeu, toda sorridente. A poção está preparada? Perguntou minha tia. Josias vai viajar e tenho de lhe dar a poção. Você sabe que tenho de fazer Josias ficar acomodado. Aqui está. Coloque no chá como sempre. Disse Jumira lhe dando uma xícara com líquido branco como leite. Com esta poção, Coronel Josias fará o que assim a quiser. Quero que ele não me amole, Jumira. A lei é muito injusta com as mulheres. O marido traído pode matar a esposa, prendê-la e todos acham certo. Às vezes temo que Josias tome uma atitude. Coronel Josias não fará nada de mal assim não enquanto eu viver. A lei com os homens é diferente. Continuou a se queixar. Eles têm quantas mulheres quiserem e não lhes acontece nada. É injusto, Jumira. Estou de olho no escravo João. Logo que Josias partir, vou trazê-lo para o meu refúgio. Riram. As duas encarnadas e os muitos desencarnados ali presentes. Tio Josias não precisava viajar, mas gostava, saía para negociar. Acompanhavam-no 2 empregados de confiança. Vendia, comprava e trocava mercadorias, como também vendia o açúcar dele e o dos cunhados. Tia Teodora tinha 3 filhos, Floriano, Pedro e Margarida. Pedro saiu de casa jovem e foi morar numa cidade do litoral. O pai o visitava sempre, ele detestava a mãe e não ia ao engenho. Margarida casou-se muito cedo, morava perto, mas só vinha ao engenho quando o pai estava. Floriano era casado com Sofia, moça honesta, bonita e delicada. Moravam no engenho, na casa grande. Junto com tia Teodora, eles tinham 3 filhos, 3 lindas crianças. Floriano era uma pessoa boa, tomava conta do engenho, procurava ser justo, foi forçado a casar. Embora a esposa fosse bonita, agradável e boa, não amava. Desde solteiro, Floriano apaixonou-se por Tônia, uma negra bonita. Tirou-a da senzala e a colocou numa casa de empregado. Tornaram-se amantes. Os 2 eram apaixonados. Ele até pensou em casar com ela, mas os pais impediram e arrumaram um casamento para ele. Tônia teve uma filha com Floriano e após o parto, Jumira, amante de tia Teodora, deixou a placenta no útero de Tônia para que ela tivesse uma infecção e morresse. Tônia de fato teve uma grande infecção. A mãe de Tônia, juntamente com outra escrava, uma parteira, escondido limpou o útero de Tônia. Ela não morreu, mas nunca mais teve filhos. Floriano tratava a filha, a mulata Maria, muito bem. Quando vim ficar com meus familiares, Maria era mocinha e era tratada de sinhazinha. Floriano tentava ser bom esposo. Compreendia que Sofia não merecia o que ele fazia. Ele era bom para ela, fazia de tudo para agradá-la, mas não amava. Mesmo sem querer, evitava. De modo sincero, ele amava a Tônia e era por ela amado. Floriano deu carta de alforria a Tônia e a Maria. Ele temia por elas, se algo viesse a acontecer com ele. Tentei ajudá-los. Ali no 3º engenho, cheguei a desanimar. Só Sofia recebia meus pensamentos. Tentei fazer com que ela tivesse paciência. Sofia era triste e gostava de orar. Casou com Floriano também sem amá-lo. Vivia para os filhos. Gostava de flores, cuidava do jardim. Muitas vezes conversamos em pensamento, procurava lhe dar alegria. Sofia lhe dizia: a existência num corpo é rápida, tenha paciência. Perdoa. Você terá outras encarnações. Voltará em outros corpos e no futuro colherá as sementes plantadas nesta. Encare as dificuldades como aprendizagem. Dialogávamos, porém ela achava que pensava somente. Sinto que já amei muito, mas quem não sei. Amo alguém, nem sei quem é. Sei que ele existe e que está longe de mim. Sofia, temos muitas existências, vivemos muitas vezes. Trocamos de corpos para aprender. Deve ter amado alguém no passado, em existência anterior. Sinto que me separei dele por não ser digna do seu amor. Então,
Aceite tudo com resignação e seja boa. Interessei-me pela história de Sofia e resolvi pesquisar. Sofia, na encarnação anterior, tinha vivido na Europa. Ela amava profundamente um espírito que estava encarnado na França. Na encarnação anterior foram casados e felizes. Ele desencarnou numa batalha e ela, não aguentando viver sem ele, suicidou-se. Nesta encarnação estava longe do amado. Ele tornou-se padre e não quis casar. Ela não conseguiu amar ninguém. Tinha saudades do espírito que amava, mas não sabia explicar este sentimento. Ângelo me acompanhou nesta pesquisa e me deu algumas explicações. Sofia e seu amado provavelmente se encontrarão quando desencarnarem e tudo indica que ficarão juntos, porque depois deste período distante um do outro, estarão mais maduros e compreensivos. O sofrimento muito nos ensina, eu disse, certamente. Longe eles aprendem a dar valor à vida. Juntos viviam para o outro, esquecendo-se de tudo. Separados aprendem a amar a Deus. Aconselhei Sofia a ser boa, a fazer caridade e ela me atendeu. Passou a ajudar muitas pessoas. Defendi os escravos que passaram a amá-la e respeitá-la. Compreendeu até o amor que o marido tinha por Tônia. Nunca tentou prejudicá-la. Teve por Floriano um carinho de irmã. E Floriano com isto tinha remorso, mas estava cada vez mais apaixonado por Tônia. Sofia também era boa com Teodora. A sogra mandava em tudo. Sofia não se importava, ficava cuidando dos filhos. Teodora não gostava de Tônia, mas não se intrometia na vida do filho com medo dele. Ela e Jumira continuavam fazendo maldades. Sobre isto pedi explicações a Ângelo. Jumira e Teodora, disse Ângelo, são espíritos afins, egoístas, só pensam nelas e no prazer. Jumira tem mediunidade que usa para o mal. Espíritos afins a rodeiam. Não tem como livrá-las destes espíritos. São afins. Atraímos para perto de nós bons ou maus espíritos, dependendo da nossa atitude. Depois elas não nos pediram ajuda, ao contrário, não querem nossa interferência. E como todos nós, as duas têm livre-arbítrio que deve ser respeitado. Elas conseguem dominar tio Josias? Perguntei curioso. Estudando a personalidade do seu tio, pude notar que ele é uma pessoa fraca. E para sua tia, que tem uma personalidade forte, foi fácil dominá-lo, principalmente porque ela é dona de tudo. Depois podemos observar que logo que seu tio chega ao engenho, um espírito companheiro das duas fica ao lado dele o tempo todo. Este desencarnado tenta-o para que ele não tome nenhuma atitude em relação a Teodora. Como disse, sendo Josias fraco e influenciável, escuta este desencarnado. Quanto à poção, nada mais é que um calmante, que lhe deixa ainda mais sem iniciativa. Na primeira oportunidade, fui conversar com um grupo desencarnado que ficava junto a Jumira. Fui educado e tentei ser agradável. Nem me deixaram falar, riram de mim. E foi assim todas as vezes que chegava perto deles. Tentaram até me agredir. Tinha de desaparecer das vistas deles. E sobre isto, Ângelo me disse, Augusto, espíritos rebeldes dificilmente escutam ao quem tenta servir a Jesus. Certamente eles um dia se cansarão, ou a dor fará com que mudem de atitudes e ideias. Às vezes interferimos, ou podemos interferir, mas isto só atendendo a pedidos de envolvidos. Oremos por eles e deixemos que o tempo e a dor venham em seu auxílio. Ângelo, sinto que eles, embora estejam junto de tia Teodora e Jumira, não gostam delas. Eles desconhecem o amor, são egoístas. As duas encarnadas também não gostam deles, usam-nos. Mas estes desencarnados as servem também por egoísmo. Elas lhe dão seus fluidos e oferendas, e quando desencarnarem certamente serão escravas deles. Estas oferendas são quase sempre alimentos materiais, embora eles estejam desencarnados, por não aprenderem, por desconhecerem outras fontes de alimentos. Sentem as necessidades do corpo físico e tiram dos alimentos materiais a energia que necessitam. Que tristeza viver assim. Que triste viver longe do bem, negando ao Pai as suas leis. Tia Teodora logo se desinteressou de João e se interessou por Tomé, um escravo forte e bonito. Quando isto acontecia, ela levava o escravo para servir na casa grande ou ficar como jagunço.
Tomé não foi ser amante da Sinhá por vontade, mas sim por medo de represália. Temia desprezá-lo e ser castigado, bem como a sua família. Talvez por este motivo tia Teodora interessou-se mais por ele e passou a sentir um ciúme doentio de Tomé. Tomé gostava de uma negrinha, a Ritinha, mocinha delicada, tímida e muito trabalhadeira. Os dois encontravam-se escondidos. Tomé temia por ela, pedia à namorada paciência. Assim ia logo enjoar dele como fizera com os outros, e assim ele estaria livre para ela. Um capataz contou a tia Teodora que Tomé gostava de Ritinha. Ela, com muita raiva, começou a pensar no que faria com a rival. Coincidiu que passou pelo engenho um mercador de escravos, que tanto vendia como comprava. Sinhá Teodora não teve dúvidas, vendeu Ritinha. Isto ocorreu pela manhã. Teodora não quis vê-la, pediu para um feitor buscar Ritinha e vendeu barato. O mercador foi logo embora. Tomé tinha um encontro à tarde com tia Teodora. Ficou sabendo da venda poucas horas antes. Amolou sua faca. Tentei ver o que pensava, não consegui. Ele estava revoltado e não sabia o que fazer. Foi encontrar-se com tia Teodora. Embora preocupado, não fiquei presente porque não poderia ser tão indiscreto e depois não seria do meu agrado. Mas de repente vi Tomé sair correndo, apavorado e se escondendo. Fui à casa onde se davam os encontros, a residência vazia perto da casa de Jumira. Vi tia Teodora deitada na cama. Agonizava, fora ferida no peito por uma faca. Ela precisava de socorro, exclamei. Fui até Jumira, que estava em sua casa. Tentei dizer a ela o que acontecia, mas esta não me deu atenção, dizendo apenas, não o conheço, vá embora. Imagine eu ir à toa perturbar a Sinhá em um dos seus encontros. Espíritos bons, se vão a lugares indesejáveis, é para um trabalho. Não são indiscretos e nem gostam de estar em lugares onde não se realiza o bem. Mas os maus, os espíritos que não têm o que fazer, adoram estes encontros pecaminosos. Atraímos para perto de nós sempre os espíritos afins. Eu voltei. Muitos desencarnados que as serviam estavam ali presenciando. Perguntei-lhes por que não a ajudam. Por que não trazem Jumira até aqui? Não são amigos? Amigos? Quem os tem? Aqui ninguém. Não somos amigos dela. Assim a Teodora sempre foi arrogante e má. O que aconteceu com ela foi bem feito. Não vê que está morrendo? Vamos desligá-la do corpo. Quando este morrer, ela será só nossa. Dava-nos ordens, exigia favores. Agora será a vez de ela fazer favores e nos servir. Um dia da caça, outro do caçador. Entendi. Ninguém se liga ao mal ou às forças maléficas sem dar algo em troca. Era costume dizer que feiticeiros davam a alma ao demônio, em troca de favores. Dar à alma a expressão errada, que nada possuímos, mas ligam-se a eles. Os demônios, que são espíritos que temporariamente seguem o caminho do mal, e estes que serviram fazem questão de cobrar. Quanto à intervenção dos bons é difícil, porque ninguém pediu ajuda, e depois tudo foi feito com a livre vontade deles. Examinei o ferimento, tia Teodora agonizava. O ferimento foi profundo e fatal. Não tendo o que fazer, orei por ela e os desencarnados ali presentes acharam ruim, mas fiquei firme. O coração de tia Teodora parou, o grupo festejou, começaram o processo de desligamento. Ela se apavorou, gritou ao ver aqueles espíritos feios, sujos e desequilibrados. Demoraram. Espíritos maus também sabem desligar o perispírito do corpo morto, e só o fazem para maltratá-lo com seus afins. Espíritos que vagam não sabem fazer isto. Para saber é necessário aprender, e espíritos como estes que trabalham na maldade normalmente sabem. Em 2 horas, sugaram as energias do corpo carnal e foram embora em farra e gritaria. Ali fiquei orando. O que vi me deixou triste, porém com uma certeza que nos ligamos ao que queremos e com a desencarnação recebemos o que merecemos. Nem por um segundo Titi ali sofrendo teve um pensamento de arrependimento, mas sim de ódio, vibrando igualmente com o grupo presente. Achando que Sinhá demorava, Jumira veio até a casa de encontros, entrou quietinha e levou um susto ao vê-la morta na cama. Examinou o corpo, constatando que realmente a Sinhá morrera.
correu à procura de Floriano, encontrou e chamou a porte. Floriano não gostava da amiga da mãe, mas vendo-a apavorada aproximou-se. Senhor Floriano, aconteceu uma desgraça, assim a sua mãe morreu. Floriano não disse nada, afastou-se mais e Jumira tratou de explicar. A Sinhá estava na casa abandonada para o encontro com Tomé. Como demorou, fui lá e a encontrei morta por uma facada. Falou alguém do acontecido? Perguntou Floriano preocupado. Não, senhor, respondeu Jumira. Fique calado e vamos lá. Floriano ficou impassível ao ver a mãe morta. Por instantes ficou calado, pensou e achou uma solução. Comunicou a Jumira que estava ao seu lado quieta também. Meu pai está viajando e eu vou resolver este assunto. Não quero mais escândalos. Chega os que minha mãe nos deu a vida inteira. Hoje cedo ela vendeu Ritinha, uma escrava boa, só porque namorava um dos seus amantes. Tomé teve motivos para matá-la. Para todos, mamãe vendeu Tomé junto com Ritinha, e ela morreu do coração. Você é capaz de fechar este ferimento? De vestir o cadáver e o ferimento não aparecer? Sou sim, senhor, disse Jumira chorando. Gostava muito da Sinhá e vê-la assim me entristece. Sei, respondeu Floriano em tom irônico. Vamos logo. Floriano saiu do quarto, aguardou na sala. Jumira tratou de obedecer à ordem. Com panos fechou o ferimento, limpou o corpo e o vestiu. Pronto, senhor, disse Jumira, venha vê-la. Está bom, disse Floriano examinando-a. Agora vou levá-la até sua casa e depois diremos a todos que ela morreu de uma crise do coração e no seu lar. E só você cuidará do cadáver. E não preciso dizer para ficar calada. Não direi. Mas senhor Floriano e o assassino irá atrás dele, não é? Se for, todos ficarão sabendo a verdade. Será muito vergonhoso dizer que minha mãe morreu assassinada por um dos seus amantes negros. E assim foi feito. Houve cochichos, desconfiaram, mas para todos Sinhá Teodora desencarnou por uma doença do coração. Ninguém sentiu a morte dela. O velório foi simples e o enterro sem choros. Só Jumira sentiu não por afeto, mas por perder a protetora. Ninguém foi atrás de Tomé, que tratou logo de fugir indo atrás do mercador que comprou Ritinha. Logo o encontrou. Passou a segui-los de longe. À noite o mercador, com 2 empregados e 4 escravos, acabou para descansar. Os escravos ficaram numa barraca amarrados. O mercador dormiu em outra. Enquanto um dos empregados dormia, o outro montava guarda. Tomé os vigiava escondido. Li seus pensamentos. Ele pretendia matar os empregados e o mercador. Tentei de tudo para fazê-lo mudar de ideia, mas Tomé não aceitou meus pensamentos. Ele não recebeu nenhuma orientação religiosa, não acreditava em nada, não entendia a existência de Deus, nem se preocupava com isto. No entanto, ele estava apenas querendo salvar sua amada. Já matara uma Sinhá e foi fácil, seria também com mais 3. Quando achou que todos estavam dormindo, aproximou-se devagar do empregado que fazia guarda e por trás o atacou, tampando a boca dele e lhe enfiando a faca, a mesma que matou a Sinhá, no peito. Naquele tempo, era difícil um escravo ter uma arma. Tomé a tinha porque recebeu da Sinhá quando se tornou amante dela. Foi um presente. Tomé antes trabalhava na lavoura e morava na senzala. Depois passou a trabalhar na casa grande e a morar no galpão. E foi esta arma que ganhou de presente que serviu para matar 4 pessoas, inclusive a Sinhá que o presenteou. O empregado desencarnou sem ao menos gemer. Tomé aproximou-se do outro que dormia e do mesmo modo o matou. Entrou confiante na cabana do mercador, e este foi ainda mais fácil matar. Acordou os escravos, soltou-os, abraçou Ritinha com carinho. Vocês estão soltos. Matei o mercador e seus empregados. Vou pegar o que quero dos pertences deles. Depois vocês podem pegar o que quiserem, cada um por si. Tomé escolheu 2 bons cavalos, pegou alimentos, armas e partiu com Ritinha. Sabia que a montanha perto dali tinha um agrupamento de negros fujões e foi se juntar a eles. Os outros 3 escravos, todos homens, pegaram tudo o que acharam e resolveram ir pelo rio. Tomé e Ritinha acharam um grupo, com eles ficaram e foram felizes juntos. Com o tempo, Tomé sentiu um pequeno remorso pelos seus crimes. Quanto ao mercador, só foi encontrado no outro dia à tarde por pessoas que moravam por perto. Enterraram lá mesmo os corpos
e não foram atrás dos escravos fujões porque ninguém os reclamou, ficando sem solução assim mais um dos muitos crimes ali praticados. Floriano esperou passar algumas semanas depois da morte da mãe e mandou chamar Jumira. Jumira, você é uma escrava como qualquer outra. Não tem carta de alforria, não a quero mais aqui no engenho. Poderia vendê-la, mas em respeito à minha mãe, que lhe tinha como amiga, vou lhe dar a carta de alforria. Aqui está, deve partir amanhã cedo. Mas, senhor, não quero ir embora. Você não tem escolha, deve partir. Se amanhã à tarde ainda estiver aqui, mudo de ideia e mando vendê-la na vila. Agora vá embora. Jumira, triste, foi para sua casa. Gostava dali, ir embora para onde, mas foi. No outro dia cedo partiu a pé do engenho, levando suas poucas coisas e acompanhada por seus companheiros desencarnados. As duas casas foram dadas para a moradia de duas famílias de escravos bons e fiéis. Quando o tio Josias chegou, Floriano ia lhe contar a verdade, mas ficou com dó do pai e lhe falou a mesma história que inventou. Josias não sentiu a morte da esposa, até que ficou aliviado e pediu ao filho: Floriano, você faz tempo que cuida do engenho, já estou velho, cansado e não quero mais trabalhar, vou morar com Pedro. Você cuida do engenho? Sim, meu pai, vá tranquilo. Floriano passou a tratar melhor ainda os escravos e o engenho progrediu muito. Fui ver tia Teodora muitas vezes no umbral. Ela passou a ser escrava do grupo que a serviu. Era humilhada, espancada e muito maltratada. Tentei muitas vezes transmitir bons pensamentos a ela, mas titio os repelia. Tinha ódio, muito ódio. Assim ela ficou no umbral sofrendo, até que se arrependeu, passou a ser resignada e pôde ser socorrida. Mas isto foi depois de 65 anos do seu desencarne. Mesmo depois dos 10 anos que ali fiquei, procurei saber deles. Foi assim que soube de tia Teodora. Maria, filha de Floriano e Tônia, estava mocinha, e Floriano tratou de lhe arranjar um bom casamento. Deu-lhe um bom dote e um moço comerciante casou com ela. Os dois gostaram um do outro e o casamento deu certo. Naquele engenho fiz uma grande amizade, Sofia. E uma vez amigos, sempre amigos. O meu grupo familiar era difícil, mas não desanimei. E o pouco que consegui fazer era muito para mim, principalmente no que era meu objetivo principal, ou seja, que os escravos fossem tratados melhor. E estava conseguindo. Com a ajuda de Sofia, consegui que no terceiro engenho houvesse pouquíssimos castigos e que os negros fossem vistos como seres humanos. Eu tinha uma grande esperança, que no futuro fôssemos todos amados com os irmãos que somos, filhos do mesmo Pai, Deus. De minha parte, fazia o propósito de participar desta tarefa, se cada um, consciente de que necessita fazer algo de bom para que isto aconteça, o fizesse, seriam muitos a se reunir e amar para tentar anular o ódio e fortalecer o amor. E um dia a terra, nossa morada abençoada, seria um lugar onde a fraternidade reinaria. Cândido estava cada vez pior. Seus obsessores, agora em número maior, não lhe davam trégua. Ele falava sozinho, ria e xingava, comia com as mãos e a maior parte do tempo não conhecia as pessoas. Dava vexame expondo-se ao ridículo. Tia Madalena se apavorou e os filhos temiam-no mais ainda. Já não ligava mais para o engenho. E minha tia teve que cuidar de tudo junto com Matias, mas inexperientes não sabiam o que fazer na direção dos negócios. Tia Madalena tinha um sobrinho que estudou no Rio de Janeiro. Era filho de sua irmã. Ele voltara para casa há pouco tempo. Ela sabia que o cunhado não estava bem de situação financeira e que José, o sobrinho, deveria voltar para a corte à procura de um emprego. Tia Madalena mandou um empregado à casa da irmã, que ficava a 2 dias de viagem a cavalo, levar uma carta. Minha tia, na missiva, pedia à irmã que mandasse o filho José para passar uma temporada no engenho para ajudá-la, e disse que lhe pagaria um bom salário. Assim, José veio para o engenho. Logo que eu vi, gostei dele, abolicionista, com ideias modernas e de bons sentimentos. José, meu sobrinho, disse tia Madalena: que bom vê-lo aqui, estamos sem saber o que fazer. Seu tio ficou doente e não temos experiência em cuidar de nada. Espero que fique conosco e nos ajude. Tem para isto todo o nosso apoio, faça o que quiser, contanto que organize tudo. Vim com vontade de ser útil,
Tudo farei para tranquilizá-la, respondeu sorrindo. Matias até que estava se esforçando, mas se a autoridade e os empregados não sabiam se obedeciam ao coronel ou ao filho, mesmo porque tio Cândido não falava mais nada coerente. Por alguns dias, José tratou de conhecer o engenho e se inteirar dos negócios. Ficou horrorizado com o estado de miséria que viviam os escravos e os empregados. Vendo o tio, percebeu que estava completamente louco. Reuniu a tios, primos e deu sua opinião. Tia Madalena, não concordo com a maneira que vocês tratam os escravos. A miséria é grande e isto não é justo. Só ficarei aqui se forem tratados de modo mais humano. Para mim tudo bem, respondeu Matias, que torcia para o primo ficar. Mas meu pai, tio Cândido, está louco. Completamente doente, um enfermo como ele não pode ficar livre por aí. Depois o engenho está virando um caos, porque ele dá ordens absurdas. Minha opinião é que ele seja encarcerado. Meu pai preso? Perguntou Belinda timidamente. Sim, certamente teremos de fazer um local próprio. Ele solto e tão doente como está, poderá matar alguém aqui da casa. Não se pode confiar nas ações de um doente mental. Concordo com você, disse tia Madalena. Nem estou dormindo mais direito com medo dele. Ele diz que é perseguido e que vai matá-los. Não vemos ninguém persegui-lo. Confundindo-os com seus inimigos, poderá matar a mim e aos nossos filhos. Podemos fazer algumas adaptações na prisão do porão de nossa casa e deixá-lo lá, disse Matias. Já tinha pensado nisto e não vejo outra solução. Sempre tive medo do meu pai, disse Belinda. Agora tenho mais ainda. De certo ficou doente de tantas maldades que fez na vida. Quero que ele seja preso e logo. Quanto aos escravos, José tem razão. Devemos lhe dar a carta branca para que estes pobres seres humanos sejam melhores tratados aqui no engenho. Vou logo de manhã providenciar as novas acomodações do papai, falou Matias. Se é o melhor, finalizou tia Madalena. É melhor para nós e para ele. Os obsessores, ao escutarem a decisão da família, gritaram contentes, festejaram e bateram palmas. Preso no lugar onde ele prendeu a tantos, diziam. Matias, logo de manhã, com alguns escravos e empregados, foram ao porão, limparam-no todo. Meu primo escolheu uma das 3 celas para pintou, colocou lá cama, mesa, roupas limpas e logo à tarde o local estava pronto para receber o novo preso. Depois do jantar, 3 feitores, Matias e José, pegaram tio Cândido e levaram-no à força para o seu novo aposento. O coronel gritou, bateu nas paredes, mas ninguém veio lhe abrir a porta. Até que se cansou, deitou no leito e dormiu. Os obsessores vibraram. O grupo se afinava no ódio. Matias designou um escravo para levar alimentos 2 vezes ao dia para o pai. Uma vez por semana, 4 empregados iam ao porão. Amarravam o coronel Cândido nas grades e 2 negras limpavam a cela e trocavam as roupas de cama. Faziam isto rápido, porque o coronel ficava xingando sem parar e as ameaçando. De vez, quando via tia Madalena, descia ao porão para se certificar se estava tudo certo. Eram visitas rápidas, os filhos não quiseram mais vê-lo. Os obsessores ficaram com ele, mas não incomodavam mais ninguém. Eles, vendo José melhorar a vida de seus irmãos de raça, passaram a respeitá-lo. Como Ângelo me explicou, ali estava uma obsessão de muitos anos. Certamente, quando o coronel Cândido desencarnasse, eles iriam levá-lo ao umbral e por lá ficariam. E se insistisse em não perdoar, a obsessão seguiria por encarnações. José tratou de pôr suas ideias abolicionistas em prática. Destruiu todo o material de tortura, queimou o tronco. Depois disto, mandou abrir o portão da senzala para que os escravos ficassem no pátio e discursou para eles. Falou com convicção que eles seriam dali para frente bem tratados e que a vida deles no engenho seria bem melhor. Que calamidade! Tive dó de José. Os escravos, vendo os acontecimentos, vendo o tronco queimado e a senzala aberta, arrumaram uma confusão. Oprimiam por muitos anos. Não tinham consciência de que lhes estava sendo oferecido. Um grande grupo de escravos saiu da senzala, mataram um feitor, foram para o alambique, local onde tinha aguardente, beberam, houve brigas. 2 negros morreram e 12 escravos fugiram. Pela manhã não quiseram trabalhar. A contragosto,
José teve de recorrer ao capitão do mato para ir atrás dos fujões e mandar que os empregados, os feitores, usassem o chicote para fazê-los trabalhar. A senzala foi novamente trancada. José desanimou e até chorou, e eu consolei-o. José, não desanime, coragem. Tia Madalena e seus primos confiam em você. Vá aos poucos dando regalia aos escravos. Vá modificando o tratamento deles devagar. José me escutou. Parou de se lastimar e foi dar as ordens necessárias. Mandou que enterrassem os mortos e que a família do empregado morto ficasse no engenho. Fez um plano e colocou logo em ação. Castigos não, disciplina sim. E aos poucos foi melhorando a vida dos negros no engenho. Foram capturados 8 negros e tudo foi voltando ao normal. José despediu alguns empregados que eram maus e contratou outros que lhe pareceram ser boas pessoas. Certamente que eu influenciei José. Vendo que Coronel Cândido tinha muito dinheiro guardado, reformou o engenho, as casas dos empregados e passou a pagá-los melhor. Deu mais folgas aos escravos que passaram a trabalhar menos horas por dia. Melhorou de forma gradual a alimentação deles, as roupas. Cuidou dos doentes, dos velhos e das mulheres grávidas. E com a permissão de tia Madalena, Matias e Belinda, deu carta de alforria e dinheiro a todos os escravos filhos de tio Cândido. Todos foram embora. Ainda existiam muitas revoltas e brigas que José foi aos poucos apaziguando. Construiu uma grande e espaçosa senzala e desativou a antiga. Em pouco tempo, o engenho mudou de aspecto. O lugar tornou-se alegre. Os escravos mais fortes e contentes. Quando os escravos passaram a confiar em José, este lhe deu o domingo de folga. Permitiu festas em que havia carnes e aguardente. Deixou que eles escolhessem seus pares e todos ficaram bem. Para compensar os bons escravos e fazer com que todos ficassem incentivados a trabalhar, José passou a dar prêmios como botas, chapéus, roupas diferentes, aguardentes, mais festas, até que um dia ele deixou a senzala aberta e nenhum escravo fugiu. Estas modificações demoraram 3 anos, mas valeu a pena. Eu me alegrei e os escravos pareciam que tinham saído do inferno e entrado no céu. Mas nestes 3 anos em que José estava no engenho, muitas coisas aconteceram na casa grande. Tia Madalena, que sempre foi oprimida, sentiu-se livre com o enclausuramento do marido. Passou a receber mais visitas e visitar os parentes pela redondeza e até chegou a fazer viagens mais longas. Matias sentiu-se doente. Foi a uma cidade maior consultar um médico. Estava com tuberculose. Adoentado, isolou-se mais ainda, sem entretanto incomodar ninguém. Pouco antes de vencer meus 10 anos entre eles, Matias desencarnou tranquilo como viveu. Pôde ser socorrido, fato que me alegrou. Aceitou a desencarnação e logo estava bem no plano espiritual. José e Belinda, logo que veio para o engenho, passaram a conversar e viram que tinham muito em comum. Logo uma forte amizade os uniu. José não achava feia e, com o tempo, conhecendo-a melhor, até achou bonita. Depois de alguns meses se viram enamorados. Belinda se retraiu, tinha bem claro na mente seu passado. José criou coragem e lhe declarou: Belinda, estou apaixonado por você. Posso ter esperança? Corresponder aos meus sentimentos? Belinda rosbeceu e gaguejou. Bem, eu não sei. Saiu correndo, deixou o primo triste e pensativo. Belinda foi para o quarto chorar. Avisada por uma escrava da casa, tia Madalena foi ver o que ocorria. Ah, mamãe, como sou infeliz. Amo José e ele me ama. Acabou de me confessar, mas meu passado me condena. Já desconfiava que José amava. Ele a olha com tanto carinho. Mas não vou deixar que o passado o impeça de ser feliz, não vou. E o que a senhora pode fazer? Vou contar a ele a mesma história que contei ao seu pai. Se o esperto coronel Cândido acreditou, José também acreditará. Mas, mamãe, José não merece ser enganado. Não vamos enganá-lo. Só vamos contar a nossa versão. Mentimos ao seu pai para que ele não a matasse. Mentiremos ao José por sua felicidade. Depois o passado passou. Mas e se assim mesmo ele não me quiser? Eu irei falar com ele. Tenho mais jeito que você, saberei narrar os fatos. Tenho certeza de que ele aceitará. É moço, estudado na capital, é bom e inteligente. Está bem, conte-lhe tudo e seja o que Deus quiser.
Tia Madalena saiu do quarto da filha, foi até a varanda e encontrou o sobrinho pensativo. José, preciso lhe falar. Sim, minha tia. Já sei que ama Belinda e que esta o ama. Ficarei feliz em vê-los juntos. A senhora tem razão em dizer que eu a amo, mas quanto a ela não sei, suspirou triste. José, meu querido, tenho que lhe contar um fato importante. Tia Madalena, com seu jeitinho delicado, contou a José a história que disse ao marido. Belinda foi atacada, engravidou, o pai mandou matar o mascate e a moça teve uma filha que morreu. José, meu sobrinho, vê como nossa Belinda sofreu. Coitadinha que trancada com o pai louco e com medo dele. Foi uma infelicidade o que aconteceu a ela. Minha filha o ama muito, mas não podia esconder este fato de você. Ela está chorando e sofrendo no seu quarto, coitadinha. Coitadinha mesmo, disse José, como ela sofreu. Ah, minha tia, isto não me importa. Acho que a amo mais ainda. Vou chamá-la para que ela escute isto de você. Tia Madalena foi rápido ao quarto de Belinda lhe dar a notícia. José, como todos os enamorados, sentiu as esperanças lhe darem ânimo. Aguardou ansioso a amada. É verdade, ele me aceitou. Meu Deus, morro de felicidade. Falou Belinda feliz. Nada de morrer. José a ama e serão felizes, muito felizes, Belinda. Evite de falar no que aconteceu. O passado ficou para trás. Eu já contei, pronto, não esqueça que contei a versão que demos ao seu pai. Nada de pedir perdão, você é a vítima. Mamãe, será que está certo? Claro, querida, confia em mim. Você sofreu tanto. Sempre foi reprimida aqui em casa. Você ingênua foi presa fácil daquele homem que queria vingar-se do seu pai. Não foi a vítima? Vamos logo, José espera. Ajudou a filha a se arrumar e a levou até José. A mentira não é solução para nada. Tentei induzi-las a pensar assim, mas não me ouviram. Também achava que Belinda era vítima do preconceito, do autoritarismo do pai e da vingança do mascate, mas não precisavam mentir. Elas o fizeram mais por medo do que por maldade. A verdade deve sempre ser dita. Acompanhei-as até a varanda. Meu sobrinho, aqui está minha menina Belinda. José. Abraçaram-se e tia Madalena entrou rápido na casa. Naquela noite, José pediu a tia Madalena a mão de Belinda em casamento. Casaram 2 meses depois, fizeram uma grande festa. Os dois foram felizes e tiveram lindos filhos. Ficava a maior parte do tempo no engenho do meu pai, Coronel Honório. Conversava muito com meus amigos desencarnados, que ali trabalhavam com o grupo de bons, como também conversava com Preta Velha e Lourenço. Os dois continuavam ajudando a todos. Por doença veio a desencarnar meu amigo Dito, que ficou com o grupo de bons, trabalhando no engenho para ficar perto de Zita, que ali ficou para ajudar os filhinhos. O casal Maria e Tião me preocupava. Vencia meu tempo e não conseguia ajudá-los. Continuavam a vagar pelo engenho. Tião havia melhorado, não se achava tão perturbado. Tentando ajudá-los, pedi ao Ângelo auxílio. Meu amigo, como sempre, veio para que tentássemos novamente fazer com que perdoasse e assim serem socorridos. Vamos ver, Maria, foi falando. Lá vem um negro que quer ser branco. Augusto, já estou cheia dos seus conselhos, não sei por que escuto, talvez porque você já foi escravo. Maria, não vim para lhe dar conselhos, nem para lhes pedir que perdoem. Falei. Conversei com meu amigo Ângelo, e ele me explicou algumas coisas que talvez sejam do interesse de vocês. O que é que um branco tem na cabeça que possa ser do interesse de um negro? Respondeu Maria. Nós, Tião e eu, conhecemos os brancos como senhores, e como pagamento ao trabalho tivemos o chicote, os maus tratos e não posso esquecer o que fizeram comigo para satisfazer seus desejos bestiais. Acho-os parecidos com os animais, que me perdoem estes. Para mim, brancos são seres asquerosos. Ângelo, que até o momento estava quieto, falou com tranquilidade, olhando-os com seu olhar bondoso. Maria, Tião, peço-lhes que me escutem. Sei que não gostam de brancos, mas meu espírito não tem cor. Ama todos como irmãos, porque somos filhos do mesmo Deus, que é Pai dos brancos e dos negros, e que nos pede para perdoar, para sermos perdoados. Tião, que prestava atenção, interferiu. Peraí, não me vê novamente com esta conversa mole. Se Deus é Pai de todos, porque só a nós cabe trabalhar e viver como escravos, apanhar e sofrer maus tratos.
E ainda por cima achar que tudo está certo e perdoar para ser perdoado. Calma, Tião, disse Ângelo. Não estou lhe pedindo nada. Falemos de vocês. Esqueçamos os outros. Você, Tião, era infeliz quando encarnado. É feliz agora, fora do corpo físico? Não, não sou, disse Tião triste. Mas pelo menos não sou escravo. Estou com Maria e posso falar com Branco de igual para igual, como estou falando com você. Muito bem, Tião, falou Ângelo com carinho. Esqueçamos então que eu sou branco e que você é negro. Vamos encarar os acontecimentos como seres humanos, porque apesar da diferença da cor, nossos sentimentos são os mesmos. Temos as mesmas dores, as mesmas angústias, as mesmas aspirações, gostamos das mesmas coisas. E se estamos a nos agredir, a escravizar, é sinal que algo está errado. E o erro não é de Deus, nosso Pai, sim nosso, dos brancos e dos negros. Precisamos compreender que Deus nos deu liberdade para construir uma vida cada vez melhor, tanto interior como exterior. Se não pararmos para pensar, passaremos séculos nos revezando, ora agredidos, ora agredindo. Vocês foram os agredidos, agora são os agressores. E como você mesmo concluiu, não são felizes. Devemos compreender que a humanidade é uma só. Apesar de os homens se apresentarem como brancos, negros, amarelos, devemos mudar nosso mundo interior para melhor, para que as nossas ações exteriores não sejam a causa da dor dos nossos semelhantes. Se não fizermos o bem, não pararmos de errar, não iremos nos livrar nunca das expiações e da dor dos nossos erros. Este fato bem compreendido leva-nos a perdoar e construir um novo relacionamento entre os homens, não mais porque Deus quer, e sim porque nós queremos construir um mundo em que todos possam ser felizes. Pensando assim, nossa vontade é igual à vontade de Deus, e as duas se transformarão numa só. E quando o homem faz o bem não porque Deus quer, mas compreendendo que o que Deus quer é bom para ele, há então garantia de perpetuidade, de paz, harmonia e felicidade na vida dos seres humanos. Você é um branco diferente, é bom, disse Maria. Eu, na verdade, não consegui compreender tudo o que você disse, mas não sei por que meu coração me diz que você tem razão. Mas mesmo assim, continuo a odiar aqueles que agridem nossa raça. Por favor, Ângelo, nos ajude a arrancar do peito este ódio que corrói nossas almas. Ensine-nos a ver e sentir, assim como você vê e sente. Tião e Maria banharam-se em prantos e se entregaram a Ângelo, esperando que dele viesse a bonança para seus corações e almas tão sofridas. Ângelo os abraçou com carinho. De pai volitou com eles para um posto de socorro. Muitas vezes fui visitá-los na enfermaria onde estavam internados. Estavam na parte onde não internam os suicidas. Maria, por intervenção de Ângelo, pôde ficar com Tião. Recuperaram-se logo e o ódio foi enfraquecendo, até que não restou nada dele. E os dois planejaram trabalhar como socorristas para ajudar a tantos que vagam em sofrimento. Contente, escutei de Maria: Augusto, não vão ser só os negros que iremos socorrer, os brancos também, porque somos todos irmãos. Pela doença, meu pai tornou-se mais humano. Passei a conversar com meu pai e minha mãe, quando desligados do corpo físico pelo sono. Nestes encontros, tomava precaução de não lhes aparecer como negro. Pela vontade, transformava-me no Augusto branco, o filho adorado. Com isto pude lhes aconselhar e ensinar. Ao acordar, às vezes, lembravam de alguma coisa que diziam ser sonho. Mas ficava sempre algo de bom, e foram mudando devagar. Meu pai passou a ter dó dos escravos doentes porque sabia que era difícil trabalhar não tendo saúde. Dispensou os velhos do trabalho e também poupava as negras grávidas. Acabou com o reprodutor, deixando que escolhessem seus parceiros e não obrigou mais as negras a procriarem. Passou a alimentá-los e a vesti-los melhor. Depois do ocorrido com o irmão Cândido e escutando Belinda dizer que foi castigada por ele ter sido mau, Coronel Honório temeu e passou a castigar os negros raramente. Acabaram os castigos injustos para minha alegria. Despediu o feitor mau e deu mais autoridade ao feitor bom, para a alegria dos escravos. Vendo os sobrinhos, Floriano e José trataram melhor os escravos. Meu pai aumentou e melhorou as instalações da senzala e deu o domingo de folga a eles.
Coronel Honório e Sinhada Eclesiana sentiram muito a desencarnação de Emília. Um dia ouvi-os comentando. Decleciana disse meu pai: sinto remorso por ter obrigado Emília a se casar. A coitadinha não queria e eu a forcei. Ela foi infeliz, o marido a traía. Era muito mais velho que ela. Agora me arrependo. Acho que Emília morreu de tristeza. Eu também tenho remorso. Deveria, como mãe, defendê-la, não ajudei. Também tenho pensado que ela morreu de infelicidade. Perdemos 2 filhos. Os escravos também perdem filhos, disse meu pai. Eles também sofrem. Acho que eles têm alma como a nossa, embora a igreja diga que não. Falou minha mãe pensativa. Por que será então que eles são negros e escravos? Talvez, Honório, para poder aprender com os brancos, só que até agora eles só trabalharam. Decleciana, vou ser melhor para eles, eu também. Os 2, sofridos e saudosos dos filhos, fizeram o propósito de serem melhores senhores aos escravos. Porém, ambos racistas não gostavam de negros, mas para minha tranquilidade cumpriram o que prometeram. Tornaram-se senhores de escravos mais humanos e os escravos do engenho foram mais felizes. Mamãe, Naná e meus irmãos eram bons escravos e beneficiaram-se com a nova vida do engenho. E a vida tornou-se melhor nos 3 engenhos. 10 anos se passaram. Acabou o meu tempo. Teria de voltar à colônia para me preparar para reencarnar. Ângelo veio me buscar. Augusto, temos de partir. Ângelo, tudo fiz para ajudar aqueles que por uma das minhas passagens na terra foram minha família terrena. Mas concluí que toda a humanidade é minha família. Aprendeu muito, Augusto. Estou orgulhoso de você. Meu amigo, estou a pensar. Será que eu os ajudei de fato? Seu objetivo foi que se tornassem nos 3 engenhos melhores para os escravos. Isto você conseguiu. Alegro-me pelo pouco que fiz. Falei com sinceridade. Vou me preparar e voltar neste imenso palco que é a terra para mais uma encarnação. Serei mulato. Irei fazer de tudo para tentar alertar meus irmãos da tremenda injustiça que é a escravidão. Augustos escravos serão libertados. Mas enquanto a Terra for um planeta de espíritos preocupados, cada um consigo próprio, sem trabalhar pelo bem comum, teremos oprimidos e opressores. Quero voltar muitas vezes à Terra e intensamente trabalhar, se for possível, pela literatura, defender os oprimidos e tentar me educar, educando a outros para que este palco seja de felicidade. Que Deus o proteja. Ângelo me abençoou de coração, e foi possível, pois somos donos do nosso destino, seja na construção do bem ou no acúmulo de dívidas, no cultivo do mal. O que somos hoje é resultado do que fizemos ontem, e nosso amanhã será o florescimento do que plantamos hoje. Augusto reencarnou, teve uma brilhante passagem pela terra, cumprindo o que disse. No momento em que escrevo este livro, ele se prepara para voltar e representar um novo personagem, usando do seu dom literário para ensinar que a vida pode ser bem melhor quando cultivamos e vivenciamos o exemplo de Jesus de Nazaré, amando a todos como irmãos. Final.